qual o principal impacto na falta de controle e organização das manutenções de uma edificação? Então, primeiramente, a 5674 é uma norma que ela é citada na Lei de Responsabilidade Civil do Síndico, ela tem no seguro condominial obrigatório, cita que deve ser cumprida. Então, essa norma de gestão de manutenções, ela está inteiramente atrelada à responsabilidade do síndico e também ao cumprimento que o condomínio ele tem que ter para receber o seguro condominial, que é obrigatório. Existe uma cláusula lá que cita a NBR 5674, então por isso que ela tem um peso tão grande na parte legal, na parte da legislação. Por que é importante realizar as manutenções, além de cumprir, né, a legislação e ser um síndico que ele vai estar cumprindo com a responsabilidade civil dele, que ele vai estar conseguindo fazer, o síndico ele vai ter um ganho na eficiência da gestão. Então, por que é importante para a manutenção, para o prédio, para a edificação ser feito isso? É porque simplesmente a manutenção é o que vai dar um longo prazo, uma vida longa para a tua edificação, reduzindo custos de manutenções corretivas, que tem um custo muito maior do que as preventivas. Ela vai dar uma visão, um dimensionamento para o síndico de fluxo de caixa, para ele prever o quanto que ele vai gastar, para ele não precisar chegar lá no final de 5 anos e ter que fazer um rateio e acabar virando uma cobrança muito pesada para o condomínio. Então, ele consegue organizar essa parte financeira e ele também consegue mostrar uma transparência, né, dar uma agilidade melhor, um processo de organização para esse condomínio, mostrando uma transparência maior nas assembleias. Então, por isso que ela é importante legalmente ser cumprida, né, cumprir com o peso legal dela, mas também realizar as manutenções para aumentar, prolongar a vida útil dessa edificação. Então, essa norma, além dela organizar, como é que a gente começa analisando isso? Vamos falar sobre os procedimentos dessa norma, o que o síndico, o que é importante para ele saber sobre os procedimentos. Então, a gente começa analisando a edificação quando vai fazer um plano de manutenção, porque essa norma é ela quem regulamenta o plano de manutenção, ela quem fala como que deve ser feita uma manutenção predial, não somente a gestão dessa manutenção. A gente começa observando a tipologia dessa edificação, é residencial, é comercial, é um shopping, qual é o uso dessa edificação. Então, a gente observa a tipologia dela, começa a fazer o levantamento dos sistemas dessa edificação, se tem gerador de água quente, caldeira, se tem grupo gerador de energia, se tem elevador, se não tem, se tem porta-fogo, se não tem. Então, a gente observa todos os sistemas que tem dentro dessa edificação, faz esse levantamento e define uma periodicidade para realizar essa manutenção. A cada 3 meses tem que lubrificar as dobradiças da porta corta-fogo, tem que verificar se ela está fechando direitinho, o elevador mensalmente, aí não é dentro da norma da NBR 5674, ela tem uma norma específica para ela, mas é mensal que tem que, por legislações municipais também, mensalmente tem que fazer a verificação, então, normalmente as próprias empresas que fornecem os equipamentos já têm esse contrato já fixo com o síndico, mas mensalmente tem que fazer a revisão do elevador. Então, a gente começa a organizar tudo isso e depois que a gente define esse plano de manutenção e põe em prática, ele diz que a norma ela pede para fazer um fluxo de documentação onde você tem que registrar essas manutenções e você tem que armazenar todas essas manutenções que foram feitas. Então, aqui a Cássia comentando que a falta de manutenção e conservação, ela desvaloriza o prédio. Aqui peguei um desvalorizado em quase 20%. É absurdo, Cássia, o quanto desvaloriza. A gente tem um prédio altíssimo padrão, Home Club, aqui no litoral de Santa Catarina, que a gente visitou. Ele é um prédio os apartamentos custam milhões, ele ficou 12 anos sem manutenção, eles tiveram que reformar todas as áreas comuns. O custo, eles tiveram que literalmente pôr tudo abaixo e praticamente refazer o custo e logicamente não conseguiram terminar todas as obras de revitalização desse condomínio. É incrível quanto a falta dessas manutenções, mesmo as rotineiras, as preventivas, as corretivas, elas fazem em curto
tempo, em poucos anos, elas fazem um estrago no prédio. O prédio fica muito feio, realmente, para você vender um imóvel num prédio que ele não possui conservação, é muito mais difícil. Então, vale a pena, não é um gasto. A gente até sempre cita a lei de Sitter, até no curso eu comento isso, que é matematicamente comprovado que prevenir é melhor que remediar. Então, vale a pena investir em manutenção. Tem que fazer o plano direitinho, não é um custo, não é uma despesa, é um investimento no imóvel. O edifício é um ativo, ele não é um passivo. Quando você compra o imóvel, você sabe que você vai ter o custo da conservação. Então, eu acho que é muito mais uma mudança cultural, e você entender que prevenir o povo brasileiro. A gente até comenta da pandemia, né? Que a preservação é sempre ela é intrínseca, né? A gente não percebe o valor de preservar, né? Eu vejo sempre o pessoal comentando do isolamento social. Mas a curva está demorando para subir, não chega nunca esse pico da curva e tal, mas não chega porque o pessoal está fazendo, como a gente começou o isolamento social antes, só que isso não é visto, né? Então, preservação é sempre um valor que ele é intrínseco, não é percebido. Mas num prédio, em poucos anos, você percebe a diferença que é um prédio que passou que tem um plano de manutenção, que passa por manutenções, e um prédio que não passou por manutenção nenhuma. É visível a diferença. Realmente, o prédio ele deteriora muito, muito fácil. Quem fica e como fica a manutenção dentro desses critérios da lei, da norma NBR 5674? Então, Taiso, a gente sempre comenta e sempre faz esse comparativo, porque a indústria da construção civil no Brasil, ela é uma indústria enorme e é a única indústria que ela não monitora o produto que ela entrega. Hoje, se tu compra um carro, você tem uma manutenção que você tem que fazer na concessionária, e você chega lá, você tem pessoas que foram capacitadas por essa concessionária para trocar as peças daquele veículo, para fazer as manutenções especificamente para aquele veículo. Você tem um manual que você segue daquele veículo. Então, tudo regulamentado e já flui de uma forma muito fácil. Mas, se você pensar nas dificuldades, nas comparações do porquê que outras indústrias já conseguiram regulamentar e pôr em prática as manutenções, e o porquê que a indústria da construção civil não conseguiu ainda, porque o prédio ele é um bem imóvel, né? Você não tem realmente como levar o prédio até uma oficina onde tem pessoas capacitadas para realizar essas manutenções. Você, comparando com veículos, então aí você tem pouquíssimas fabricantes no Brasil, e para construtoras em apenas uma cidade você tem várias, e cada uma constrói de um jeito, cada um tem suas metodologias construtivas e segue elas. Então, para você padronizar isso e conseguir colocar esse plano com pessoas capacitadas, tem um nível de complexidade. Você tem que entender as pessoas que estão dentro do prédio, e o que a Elime fez e faz ainda não tem como levar o prédio até uma oficina, então nós vamos ter que capacitar as pessoas que estão dentro do prédio. Então, essa pessoa que a gente capacita é o zelador. Essa pessoa que está lá no dia a dia, que conhece muito bem o prédio, que está sempre apagando incêndio, muitas vezes o serviço dele não é valorizado, não é reconhecido, é um serviço que a gente sempre comenta que ele é invisível, né? Porque ele está sempre trabalhando, mas ele não tem como mostrar tudo que ele faz dentro de um prédio, né? Então, a gente vai até o prédio, capacita esse zelador para que ele tenha o controle dessa gestão. Então, não é o síndico que vai fazer, porque mesmo o síndico ele não vai estar 24 horas por dia lá, né? É o zelador que tem essa função. Então, quem tem que cuidar do plano de manutenção é o zelador, não é o síndico. O síndico ele tem que ser o gestor disso, ele tem que ter gráficos, ele tem que ter as relações e os arquivos de tudo que está sendo feito, esse registro desse histórico armazenado, né? Para ele poder analisar e ter dados para poder mostrar nas assembleias e tomar decisões. Esse portão estragou 6 vezes em um mês, a gente precisa trocar o motor ou não? Não está valendo a pena trocar o motor, está valendo a pena trocar toda a estrutura? Foi um morador que bateu? Foi um raio que caiu e estragou? Todo esse histórico, o síndico ele tem que ter na mão para tomar de decisões, mas quem vai estar lá cuidando do portão quando ele estragar, quem vai estar lá olhando que se alguém bateu no portão ou se foi um raio, é o zelador, não é o síndico.
Então, a gente capacita. Exatamente. O zelador, na verdade, ele é os olhos do síndico dentro do prédio, né? A primeira coisa que eu sempre disse na minha gestão é: quem não deve, não teme. Então, se o síndico ele realmente está estabelecendo uma relação salutar, positiva com a empresa, que é a fornecedora, ele não vai ter nenhum problema de deixar o conselho fazer a sabatina que tiver que fazer, pedir o orçamento ou os laudos que tiverem. O que eu reitero é a questão do posicionamento do síndico. Ele ser uma pessoa mediadora, ele ser uma pessoa que tem essa capacidade de negociação, ele tem que entender. Disse, certa vez, um especialista no ecossistema condominial que o síndico ele deve agir como a rainha da Inglaterra. Quem conhece um pouco do parlamento, né, sabe que a rainha da Inglaterra, às vezes, ela só assina, né? Ela só vai dizendo para a direita ou para a esquerda, e quem manda e quem toca é o primeiro-ministro, né? Mas o que acontece com essa postura? Você pode deixar com que o conselho pense que mande, né? Ele pensa que dá ordem, ele pensa que faz isso, mas no fundo, quem vai ditar e quem vai assumir a responsabilidade é o síndico. Então, antes de levar qualquer coisa, traga para si e para os as pessoas que são os seus assessores técnicos, para você, então, esgotar essas questões. E quando chegar no conselho, existe uma outra expressão que eu costumo usar, né? Contra fatos não há argumentos. Então, você vai trazer fatos para que este conselho, então, possa tomar ou deliberar juntamente com a Assembleia aquilo que é o melhor para o condomínio. Mais ou menos isso, né, Laura? É isso aí, tem o conselho consultivo e o conselho fiscal, né? Eu acho que a parte do conselho consultivo, o síndico, ele tem que ter um entendimento e tentar propor essa harmonia, vamos dizer assim, com o conselho consultivo, que seria, precisa de uma revitalização no hall. Eu estou falando mais de manutenção porque é a minha praia, mas eu sei que tem outras situações que também precisam da opinião do conselho, e realmente nem sempre tem unanimidade nas opiniões, e é difícil você buscar harmonia quando você lida com diversas pessoas, né? Mas aqui na Elme, por exemplo, a gente sempre fala que a gente procura entender pessoas e simplificar processos. Porque você não muda o outro, mas você entende ele e aprende a lidar com ele. Então, eu acho que é mais ou menos esse pensamento que o síndico ele tem que ter como norte, né? Olhar para as pessoas, tentar entender elas e ver analisar como é que lida com elas, né? Eu acho que o conselho consultivo ele tem que ser um braço direito do síndico. Quando eu digo braço direito, o síndico ter um diálogo e explicar, precisa ser feito tal revitalização, precisa colocar uma regra no parquinho, precisa, sabe, o conselho consultivo ele tem que ser o braço direito mesmo do síndico, o síndico ele tem que ter uma forma de tentar cativar o conselho consultivo para entender as necessidades do condomínio e fazer com que as coisas aconteçam. E o conselho fiscal seria mais para fiscalizar as contas e os balancetes e tudo mais. Então, acho que é o papel do conselho fiscal fiscalizar mesmo o que está ocorrendo, e eu acho que fica mais com essa parte mais, como é que eu vou dizer, pegando no pé do síndico, né, o conselho fiscal. Eu acho que faz parte do sistema, da formulação ali da gestão do condomínio mesmo. Laura, até a próxima. Obrigada, tamo junto, tá? E misturado. Tá bom, tchau.